24. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Todos acharam? Amém? E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nelas têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, contudo, isso é, já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. 25. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, e lhe deu. 31. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Tua palavra, Pai, viva e eficaz. Essa palavra, Senhor, que eu te peço que penetre, Senhor, nos nossos corações. Abre o nosso entendimento, a nossa mente. Queremos estar sensíveis, Senhor, à Tua voz. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós. Fala conosco, Senhor. Eis aqui a minha vida, Pai. Reconheço que sou pequena, mas que Tu és grande. Que sou incapaz, Senhor, mas que Tu és suficiente. Toma minha vida, Senhor, toma este altar, toma cada coração aqui, Senhor, em Tuas mãos, e fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Lucas, ele vem relatando para nós toda a história de Jesus, desde o seu nascimento, até a sua morte e a sua ressurreição. E no capítulo 24, ele vem falando para nós a respeito da ressurreição. E conta que logo de manhã as mulheres foram até o sepulcro e, chegando lá, encontraram o sepulcro vazio. Logo depois elas encontram os anjos e os anjos dizem para ela: o que você procura entre os mortos? Quem está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembra elas que tudo isso deveria ter acontecido. E elas voltam até o lugar em que todos estavam reunidos, os 11 mais uns outros, e elas contam a eles o que tinha acontecido. A palavra diz para nós que eles não acreditam muito, A mulher naquela época não era muito valorizada,
E aí mostra a atitude de alguns deles mediante essas notícias. A primeira atitude que mostra para nós é a atitude de Pedro, que ele foi lá conferir. E aí, a partir do versículo 3, onde nós lemos, mostra para nós a atitude de dois homens que saíram de Jerusalém depois dessas notícias, foram seguindo para Emaús. No caminho eles encontram a Jesus, como nós lemos. Jesus se aproxima, eles não enxergam Jesus, e aí a história continua. E no começo, assim que eles saem de Jerusalém, a Bíblia conta para nós que eles vão para Emaús, né? E o significado da palavra Emaús quer dizer águas quentes. E isso me fez refletir, porque a água quente, ela aquece, ela nos traz um conforto, né? É uma coisa que, de repente, você chega do trabalho cansado, você vai tomar um banho quente, aquilo vai, né, te dando um alívio, vai tirando o teu cansaço, vai resolvendo momentaneamente os seus problemas. E, de repente, eles saíram de Jerusalém e foram até Emaús em busca de um refrigério momentâneo, em busca de uma água quente, né? Quando nós chegamos estressados, aquela água quente, ela até acalma, mas ela não resolve os nossos problemas, né? E Jerusalém significa cidade da paz. E a palavra diz para nós que eles saíram da cidade da paz e foram buscar um refrigério momentâneo. Isso me fez pensar quantas vezes um banho quente tem nos bastado. Quantas vezes um socorro, um refrigério momentâneo, uma coisa que não é aquilo que Deus preparou para você, uma coisa que está longe da onde Deus estabeleceu a paz para a tua vida, tem nos bastado, tem sido suficiente, né? Eles ali estavam desesperados porque eram muitas coisas que estavam acontecendo e eles foram buscar um socorro, e muitas vezes assim nós fazemos, né? Nós vamos buscar a primeira solução, aonde está o socorro mais próximo, esquecendo que na cidade da paz que o Senhor estabeleceu a bênção para as nossas vidas. E aí no versículo 14, vem falando que eles iam falando e discutindo entre si. Eles vão conversando, vão discutindo, vão falando com o outro. A caminhada não era muito longa, porque, como diz aqui, que Emaús ficava distante a 60 estádios de Jerusalém, isso equivale mais ou menos a 11 quilômetros, então não era uma caminhada muito longa, mas assim que eles saíram, eles foram conversando e discutindo entre si. E quando eu li essa parte aqui, o Espírito Santo me fez pensar, quantas vezes nós estamos num momento de angústia, de aflição, e aí a gente vai e começa a conversar sobre aquilo, a discutir sobre aquilo com pessoas que não vão resolver o nosso problema. Aquela discussão deles, não é uma discussão no sentido de briga, mas de questionamento. Aquela discussão deles não ia levar a lugar nenhum. De repente, ia até abalar mais ainda a fé deles. Eles conversando um com o outro, iam gerando mais e mais pensamentos que iam afastar eles de Deus. Iam pegar e falar palavras que, de repente, naquela palavra é uma brecha que o diabo ia encontrar para fazer uma bagunça, para depois usar aquelas palavras contra eles. Isso me fez lembrar a história da Sunamita. Quem quiser anotar, está em 2 Reis, capítulo 4. A palavra diz que o filho dela morre e ela vai em direção ao profeta, buscando, né, uma solução, a ressurreição do filho dela. Foi Deus que tinha dado o filho dela. E aí a palavra diz que ela encontra pessoas no caminho, essas pessoas perguntam como vai, e ela diz, vai tudo bem. Eu creio que ela não queria naquele momento mentir e nem ser hipócrita. Ela apenas quis ir direto para quem resolvia o problema dela, né? Então, na nossa vida funciona da mesma maneira, que a gente possa entender que não é, por mais que seja seu amigo, por mais que seja uma pessoa próxima, tem coisa que você só tem que contar, querido, para quem vai resolver teu problema. Tem coisa que você não tem que ficar contando para quem não vai adiantar. Isso só vai piorar, de repente, a tua situação. Isso não trouxe uma consequência ruim para a vida deles, mas poderia ter trazido. E quantas vezes a gente deixa de receber a bênção porque empresta a nossa língua para falar coisas para quem não deve. E aí, eles estão nesse momento envolvidos nas próprias opiniões dele,
envolvidos nos próprios conceitos dele, tentando entender tudo o que tinha acontecido, né? Eram muitas coisas, e a palavra diz que Jesus se aproxima, né? Jesus se aproxima deles, e logo depois no versículo 16, vem dizendo que os olhos deles estavam como que impedidos de ver Jesus, de reconhecer Jesus, né? E quando eu li esse versículo, eu fiquei meio confusa, porque, em primeiro lugar, eu pensei que, de repente, Deus poderia ter impedido os olhos deles de ver, mas a palavra em nenhum momento diz que foi Deus. Eles foram impedidos de ver. E a palavra diz para nós que o mesmo Jesus não voltou, não ressuscitou em espírito. Era o mesmo corpo, era a mesma voz, era o mesmo Jesus. Eles andaram com Jesus. A palavra diz que um deles era Cleopas, que era tio de Jesus. Provavelmente ele viu Jesus crescer. Então, como ele tinha comunhão, ele tinha um pouco de, não tanta intimidade quanto os discípulos, mas tinha intimidade com Jesus. E como os olhos dele foram impedidos de reconhecer, como assim? E é assim que acontece, porque eles estavam ali focados em seus próprios interesses. A partir do momento que eles saíram da cidade da paz e foram buscar um refrigério momentâneo, eles foram buscar os seus próprios interesses, e esse foi um dos motivos que fizeram com que eles não enxergassem Jesus, né? Além da dor, além do luto, eles estavam sofrendo, Jesus tinha morrido, eles estavam tristes. E quantas vezes na nossa vida a dor, o luto, o sofrimento fecha os nossos olhos e impede que a gente veja Jesus. Jesus está do nosso lado, está conversando com a gente, está ciente de todos os problemas que estão acontecendo. Mas só que a nossa dor, o nosso sofrimento nos impede de ver Jesus. Eu tenho comunhão, eu oro, eu conheço a palavra, mas quantas vezes o meu sofrimento me impede de ver Jesus, né? Isso não é só para quem não conhece Jesus, não. É para quem conhece sim, que muitas vezes a dor, eles conheciam Jesus, mas a dor estava impedindo eles de ver que Jesus estava ali do lado deles. E aí Jesus se aproxima e pergunta para eles, né? Que palavras são essas que vocês estão discutindo entre si? Por que essa tristeza? Por que essa discussão? E aí Cleopas, né? Como eu já falei que era o tio de Jesus, ele questiona Jesus. Espera aí, você é visitante em Jerusalém, você é o único que não sabe o que está acontecendo? Você não sabe? Está todo mundo sabendo o que está acontecendo. E aí Jesus vira para ele e fala assim, mas o que está acontecendo? Né? Isso me fez pensar, porque Jesus sabia o que estava acontecendo. E na nossa vida funciona assim, Jesus sabe tudo o que acontece, tudo que se passa na nossa vida, Ele sabe. Mas muitas vezes Ele quer ouvir da nossa boca. Ele sabia tudo o que tinha acontecido, foi a história dele, mas Ele queria ouvir da boca deles, Ele quer ouvir da tua boca. O que você acha? O que está acontecendo? Né? Tem gente que às vezes acha que não precisa orar. Se não precisasse, Jesus não tinha orado. Ele sonda o nosso coração sim, mas muitas vezes Ele quer ouvir da nossa boca o que está acontecendo. Ei filho, por que você está chorando? Por que você está questionando o que está acontecendo? Ele quer ouvir da tua boca, Ele quer que você clame, dobra o teu joelho, clama. Ele quer escutar a tua voz. Não adianta Ele se achegar a ti, não adianta Ele chegar perto de nós e não escutar a nossa voz. Ele quer escutar da gente o que está acontecendo. E aí, Cleopas vai e fala para ele, no versículo 19, as coisas que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque esse versículo me chamou muita atenção, como todos os outros, né? Mas esse me chamou muita atenção porque Cleopas fala que Jesus era um profeta, que Ele era poderoso em palavras, que Ele era poderoso em obras diante de Deus, mas em momento nenhum Ele reconhece que Jesus era o Filho de Deus, né? Em momento nenhum Ele reconhece que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, né? Ele via Jesus como um profeta, ele via Jesus como um homem que operava milagres e maravilhas, mas ele não enxergou Jesus como o Filho de Deus.
E a pergunta que ardia dentro de mim era: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Porque para muita gente, assim como eles não estavam chorando, eles estavam chorando pelo Jesus homem que tinha morrido. Eles estavam chorando pelo homem que tinha morrido, não pelo Jesus, o Cristo, com seu propósito real que ele veio cumprir. E eu quero que você pense: quem tem sido Jesus na tua vida? De repente, ele tem sido uma maneira de solucionar os teus problemas. De repente, ele tem sido uma maneira de você encontrar refúgio. De repente, ele tem sido um amuleto. Para muitos, ele é aquele que está pendurado no madeiro. Para alguns, ele é apenas um homem que veio, um grande profeta, como eles falaram aqui. Mas o que você precisa entender: que ele é o Filho de Deus, que ele cura, que ele salva, que ele liberta, que ele transforma, que ele está do teu lado, que ele quer te salvar, ele quer te libertar, mas você precisa reconhecer quem ele é. Você não pode usar ele como um amuleto de sorte, como algo que você vai usar só no momento de desespero, como a pastora falou ontem, só quando o teu barco estiver afundando. Não, ele precisa ser o Senhor da tua vida. Ele precisa ser tudo na sua vida. Você precisa reconhecer que ele é o Filho de Deus, que ele é o Senhor da tua vida. Você precisa entender qual é o propósito da tua vida, para que ele veio. E aí, Cleopas termina de contar para Jesus o que tinha acontecido, né? Ele vem falando que Jesus tinha sido entregue nas mãos dos pecadores. E aí ele fala que algumas mulheres tinham ido ao sepulcro, mas que não tinham visto. E aí no versículo 25, Jesus, após escutar tudo que eles falam, aí Jesus fala: honestos e tardios de coração. Honestos e tardios de coração, para que crerem tudo que os profetas disseram. Jesus sabia que eles tinham pleno conhecimento da palavra. O Antigo Testamento todo, ele faz referência a Jesus, né? O Antigo Testamento todo, ele vem falando, ele vem prometendo o Cristo, o Messias. E Jesus fala para eles: como vocês demoram a entender qual o meu propósito? Eu não já tinha falado? Jesus já tinha falado. A palavra de Deus, como muitos dizem, é um manual. Está tudo escrito aqui. Jesus, em momento nenhum, ele nos deixa enganado. Ele disse que nós teríamos aflições. Ele disse que seguir a Jesus é negar a si mesmo. Mas ele também disse para termos bom ânimo que ele venceu o mundo. Ele disse também, querido, para os discípulos, lá em João, no capítulo 16, que eles iam se entristecer sim, mas que a tristeza deles se converteria em alegria. Jesus, em momento nenhum, ele nos deixou enganado. Ele disse que sim, seria necessário a nossa dor, seria necessário algum tipo de sofrimento, mas ele deixa claro que em todo tempo ele estaria do nosso lado. De repente a gente está passando por uma luta, por alguma aflição, e a gente não entende o propósito de Deus, né? Eu creio que tudo que Deus faz, ele tem um propósito. De repente, essa luta que você está passando, esse sofrimento, é uma coisa que vai te trazer um conhecimento. É uma coisa que vai te trazer, que vai te adquirir um conhecimento, que vai moldar o teu caráter. É plano de Deus, porque nada acontece sem a vontade dEle. Se a tua vida está entregue nas mãos dEle, e você está passando por luta, está passando por sofrimento, entenda que é plano dEle. Mas se você nessa noite, de repente, deixou a cidade da paz e foi buscar a tua própria vontade, Deus está te dando uma oportunidade de ver que você precisa ficar no lugar que Ele estabeleceu a bênção para você. Você precisa se entregar aos propósitos dEle, para Ele poder cumprir a palavra que Ele tem para você, a promessa que Ele tem para você. E aí Jesus explica para eles todo o Antigo Testamento, desde Moisés até o fim, vai explicando para eles que tinha que acontecer isso, vai lembrando a eles, na verdade, não explicando porque eles eram conhecedores das Escrituras, e Jesus vai explicando para eles tudo o que tinha acontecido. Eles ali também estavam preocupados com o futuro de Israel, né? Eles tinham esperança
de que Jesus, na verdade, fosse um grande líder político, que fosse um rei como o rei Davi foi. Na verdade, eles tinham uma esperança e foi falado que ele viria, que ele traria paz. Eles esperavam que Jesus trouxesse, que Jesus fosse um grande líder, e aí Jesus morre, o corpo de Jesus some, um monte de coisa começa a acontecer, e aí eles esquecem de tudo aquilo que Jesus tinha falado. E aí eles vão chegando para perto da aldeia, né, em Emaús, e Jesus faz como quem vai se afastar, e logo depois eles vão e falam: não, fica conosco, já está tarde. Era um lugar perigoso, ficava fora dos muros de Jerusalém, né? Fora dos muros de Jerusalém, então era um lugar perigoso, e eles chamam Jesus para ficar ali com eles, né? A gente nota que toda essa história começou bem cedo, né? Quase madrugada, e aí já vai até o entardecer, e eles ainda não tinham enxergado, eles ainda não tinham visto qual era o propósito de Deus, né? E muitas vezes na nossa vida é assim, de repente você está passando por luta, a bênção já está até quase chegando, e você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu que aquilo é necessário acontecer na tua vida. Tem coisa que a gente realmente não entende agora. Tem coisa que realmente a gente está passando e não vamos entender. Mas lá na frente, nós vamos entender. E aí, a palavra de Deus diz para nós que Jesus entra, senta com eles à mesa, dá graças ao pão e parte o pão. E na hora que Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos, né? A palavra de Deus diz para nós, mais na frente, eu não li até o final, mas mais para frente diz para nós que eles reconheceram Jesus pelo partir do pão, né? Eles não reconheceram Jesus pela voz, não reconheceram Jesus pela presença dele, mas eles reconheceram Jesus pelo partir do pão. E o partir do pão, ele me faz lembrar o milagre, né? Ele nos faz lembrar também o milagre da multiplicação. O milagre da multiplicação foi um milagre que ficou muito conhecido em Jerusalém. Foi um milagre que foi o único milagre que foi relatado em todos os evangelhos. Então, era um fato que tinha acontecido, que todos tinham conhecimento. E naquele partir do pão é que eles reconhecem Jesus. Quando Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos. E o que eu quero dizer é que, de repente, tem algo te impedindo de ver Jesus. De repente, você saiu da cidade da paz e foi buscar os seus próprios interesses. De repente, você saiu dos propósitos de Deus para ir buscar a sua própria visão, porque não estava acontecendo. Eu saí, era muita coisa. Na vida deles também era muita coisa. Jesus tinha morrido, o corpo de Jesus tinha sumido, o véu do templo tinha se rasgado, tinham acontecido terremotos, morto ressuscitando, era muita coisa. De repente eles não estavam preparados para esse turbilhão de coisa que estava acontecendo, e assim é na nossa vida. As coisas às vezes vem tudo de uma vez só e a gente não está preparado para isso tudo. E aí a gente sai dos propósitos de Deus, a gente empresta a nossa língua para falar coisas que não devem para quem não deve, a gente não reconhece que Jesus está do nosso lado. A dor, o luto, o sofrimento te impede de ver que Jesus está do nosso lado. Os seus olhos estão fechados, mas Ele tem uma esperança para você nessa noite, que é o partir do pão. O partir do pão, ele representa para nós um milagre. Qual foi o milagre que Jesus fez na tua vida? A palavra diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Em vez de ficar remoendo como eles estavam fazendo aqui, em vez de ficar discutindo, tentando entender o que está acontecendo, traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Traz à tua memória, de repente hoje, a doença está consumindo o teu corpo físico, mas há 10 anos atrás Jesus te curou. Lembra do que Ele fez por você. De repente você não tem ideia da quantidade de anjos que Deus teve que dar ordem só hoje para que você chegasse até aqui. De repente você não tem ideia de quantos anjos batalham pela tua vida para que você possa sair da tua casa e voltar em paz.
e de repente você está começando a tua caminhada com Cristo, ainda não aconteceu milagre nenhum. Aconteceu sim. Você está aqui hoje é um milagre. Você viver é um milagre. Jesus ter te escolhido no meio do mundo tão perdido é um milagre. Coloca na tua mente, coloca no teu pensamento, coloca no teu coração o partir do pão. Qual é o teu partir do pão? Qual é o teu milagre? Por mais que a dor, por mais que o luto esteja te impedindo de ver Jesus, a dor não pode ser maior do que o milagre. O sofrimento não pode ser maior do que o milagre. O milagre que Deus fez na tua vida é muito maior do que tudo isso que está acontecendo. Tudo que Jesus fez na tua vida até hoje é muito maior. Eu não sei o que você passa, eu não sei o que acontece na tua vida. Eu sei que você vê, de repente você entrou aqui hoje procurando a cura para a tua alma. Eu não sei como é que está o teu interior, eu não sei como é que está a tua casa, mas Jesus está te falando, Ele está do teu lado. Ele se achega perto de você, Ele ouve as suas queixas, ouve as suas aflições, mas o maior desejo dEle é que os seus olhos sejam abertos, que você enxergue Jesus por completo, que você enxergue Jesus, querido, no seu real propósito, que você enxergue o que Ele está fazendo, para que Ele está fazendo. Ele está do teu lado, você não está sozinho, você não precisa que os homens sintam pena de você, você não precisa compartilhar o teu sofrimento com alguém que vai só ter pena de você, porque pena não vai resolver o teu problema, mas aquele que morreu na cruz, que ao terceiro dia ressuscitou, Ele está do teu lado e Ele resolve os seus problemas. Ele é que resolve, a solução dos seus problemas é Ele. Mas você precisa querer que os seus olhos sejam abertos. Você precisa ter a atitude de lembrar, querido, qual foi o partir do pão. Você precisa reconhecer que Jesus é o único na tua vida. Você precisa reconhecer que você está no lugar errado, que Emaús não é o teu lugar, que esse refrigério momentâneo não é o que Deus tem para você, que o que Deus tem para você é na cidade da paz. Você precisa reconhecer os planos e os propósitos de Deus na tua vida. Amém? E aí a palavra de Deus termina, né, dizendo que os olhos dele foram abertos, né? E o que Deus quer nessa noite, como eu já falei, Ele quer sim que você volte para a cidade da paz. Ele quer que você volte a se entregar aos planos e propósitos dele. Ele quer que você volte a acreditar em tudo aquilo que Ele te falou. Ele quer sim que você volte a crer nos planos e nos propósitos dele. Ele quer que você retorne, mas Ele também quer, querido, que você se achegue perto dele, que você sinta a presença dele, que você fale para ele os teus problemas, que você abra o seu coração para ele, que você diga: Senhor, eu estou sofrendo, está doendo, mas Ele também quer te dizer que Ele está do teu lado e Ele quer que os teus olhos sejam abertos. Ele quer que os teus olhos sejam abertos, que você enxergue qual é o real propósito que Ele tem nisso, né? De repente seus olhos estão fechados, de repente você não enxerga o milagre, de repente as dores são tantas que nem lembrar do que Jesus já fez na tua vida você consegue lembrar. Mas hoje, querido, se entregue aos propósitos dele, assente à mesa com ele. Ele vai partir o pão na tua frente, ele vai fazer você lembrar tudo aquilo que ele fez na tua vida. Ele quer te fazer lembrar de todos os milagres, ele quer te fazer lembrar de todos os propósitos, de todos os sonhos que ele tem para a tua vida. Ele não quer que você esqueça, que você saia do propósito dele, volte ao propósito dele. Retorne, querido, para Jerusalém. Volte para a cidade da paz, porque eu tenho certeza que a paz que excede a todo o entendimento vai guardar o teu coração. Eu queria chamar o pessoal da intercessão para estar se posicionando aqui na frente. E eu queria que você saísse do teu lugar. Se Deus falou com você nessa noite, vem aqui à frente para receber uma oração. Como eu já falei, eu não sei o que se passa na sua vida. Eu não sei como é que está a tua alma, como é que está o teu interior. Eu não sei nada, querido, mas de uma coisa eu sei: Jesus está do teu lado e Ele está te dizendo nessa noite: abre os olhos, eu estou aqui. Abre os seus olhos, eu estou aqui. Jesus quer que você abra os olhos nessa noite, que você veja o partir do pão, que você veja o milagre que está acontecendo, que já aconteceu na tua vida.